Estamos fazendo um trabalho da disciplina eletrônica de potência e o nosso grupo vai falar sobre o conversor CC Buck Bust. Meu nome é Reginaldo da Mata e tem mais 2 integrantes no grupo, Kaique Silva e Alves Garcia. Tem várias aplicações em conversores CC, de corrente contínua. Pode ser aplicado em fontes para computadores, equipamentos de telecomunicações, carregadores de bateria, controle da tração de motores de automóveis, guindastes, empilhadeiras, fontes de alimentação e alguns outros. O conversor CC é dividido em 2 classes, tem os diretos e os indiretos. Vamos falar aqui sobre o direto, seria o Buck e o Bust. O conversor Buck, ele alimenta uma carga com característica de fonte de corrente contínua, a partir de uma fonte de tensão contínua. O conversor Bust alimenta uma carga com característica de fonte de tensão contínua, a partir de uma fonte de corrente contínua. Ou seja, ele é o Bust é o contrário do Buck. Um é a partir de uma fonte de tensão contínua, o outro é a partir de uma fonte de corrente contínua. O conversor Buck, ele é um abaixador de tensão, enquanto o Bust, ele é um elevador de tensão. Os conversores indiretos seria a junção do Buck e o Bust, que é o conversor Buck-Bust. Serve para controlar o fluxo de potência entre a carga e fonte da mesma natureza. Transferência de potência é feita indiretamente através da utilização de componentes acumuladores de energia. Vai controlar o fluxo de energia entre uma fonte de tensão contínua e uma carga com característica de fonte de tensão contínua, devendo-se empregar aí um conversor da acumulação indutiva, também conhecido na literatura como conversor Buck-Bust. Esse circuito mostra a estrutura de um conversor Buck-Bust, E ele, um conversor em si, e a parte de baixo é um conversor já aplicado em uma carga. O conversor Buck-Bust faz a transferência de energia de forma direta entre as 2 fontes da mesma natureza, e é a impossibilidade na eletrônica de potência. Não tem como um conversor direto fazer essa transferência de energia na eletrônica de potência. Por isso que fez a junção dos 2, e virou um conversor Buck-Bust. E para transferir essa energia entre 2 fontes de tensão é imprescindível o uso de um componente armazenador de energia, que no nosso caso do Buck-Bust foi utilizado um indutor. O conversor Buck-Bust combina as características de entrada de um conversor Buck, que é um abaixador, e as características de saída de um conversor Bust, que é um elevador. No conversor Buck-Bust, a tensão média de saída pode ser maior, igual ou menor que a tensão de entrada, porém com a polaridade invertida. Bom, eu vou estar falando aqui um pouco sobre o funcionamento do circuito do conversor Buck-Bust. Primeiramente, a função de cada componente. Fonte E é a fonte de alimentação que fornece a tensão de entrada do conversor. A chave E explica no ciclo de trabalho do conversor. O L, o indutor, ele vai agir como uma fonte uma fonte de corrente no conversor, transferindo a energia armazenada para a carga. O diodo barra a condução de corrente na primeira etapa de funcionamento e conduz a corrente de carga na segunda etapa. O capacitor, ele vai fornecer tensão à carga quando a chave S estiver fechada. E o R representa a carga do tipo resistivo. Então, o conversor Buck-Bust ele tem 2 etapas de funcionamento. A primeira etapa é com a chave fechada e a segunda com a chave aberta. Na primeira etapa de funcionamento, a gente tem uma corrente que circula no sentido horário nessa primeira malha e a tensão da fonte é a mesma tensão sobre o indutor. Nessa primeira etapa, o indutor armazena energia que vem da fonte de alimentação e o diodo D ele barra a condução de corrente, pois está polarizado reversamente. Na segunda etapa, com a chave aberta, a fonte de tensão deixa de alimentar o circuito e o indutor passa a fornecer para transferir a energia armazenada para a carga e para o capacitor. Esse capacitor aqui implica como filtro também para eliminar algumas frequências indesejadas na frequência de chaveamento. Aqui as formas de onda, A gente tem que TC o tempo que a chave se encontra fechada e o TA o tempo
que a chave está aberta, os dois juntos formam o período do conversor, né? Então a gente tem que, quando a chave está fechada, a tensão no indutor é a mesma da fonte, a corrente no indutor é armazenada, ele é carregado, a corrente da chave é nula, a tensão da chave é nula, a corrente da fonte é a mesma que a da chave, o diodo se encontra reversamente polarizado, então não tem corrente, a corrente é nula, a corrente do capacitor é inversa, a tensão, o capacitor ele alimenta a carga, por isso está sendo descarregado aqui, e a corrente de carga é constante. Na segunda etapa, quando a chave se encontra aberta, a tensão no indutor é invertida, que a gente tem uma corrente circulando no sentido oposto, por isso a tensão ela tem um sinal invertido. O indutor transfere a energia para a carga que foi acumulada pela primeira etapa. A tensão sobre a chave é E mais a tensão de alimentação mais a tensão de carga. Não existe essa corrente aqui, pois a chave está aberta. Passa a circular a corrente pelo diodo, pois agora ele está polarizado diretamente, conduzindo a corrente no capacitor é descarregada, alimentando a carga. E a tensão no capacitor é carregada pela energia do indutor que é repassada a ele, a corrente de saída constante. Aqui a gente tem que o período é a soma, né, de TA mais TC, o tempo que a chave se encontra aberta e que ela se encontra fechada, e o ciclo de trabalho é o tempo que ela está fechada sobre o período. Aqui a relação de ganho estático, a tensão de saída pela tensão de entrada, e aqui a gente tem que quando o ciclo de trabalho é menor que 0,5, o conversor ele funciona como um abaixador, ou seja, a tensão de saída é menor que a tensão de entrada. E quando acima de 0,5, o conversor ele eleva a tensão de saída, ou seja, a tensão de saída é maior que a tensão na carga. Essa aqui é as fórmulas, né? Na primeira etapa de funcionamento e na segunda etapa de funcionamento para dimensionamento do circuito, a variação de corrente no indutor e a fórmula para cálculo do valor do indutor, a corrente média que circula pelo circuito, pelo conversor, os valores máximos e mínimos de corrente, dado por essas duas equações aqui. E aqui a corrente média na chave, que vai ser igual a da fonte no primeiro instante. A corrente média no diodo vai ser sempre igual a corrente de carga. A corrente média no indutor. A corrente eficaz na chave, a raiz do ciclo de trabalho vezes a corrente média do conversor. E a corrente eficaz no diodo, que é essa fórmula aqui. Lembrando que para essas duas fórmulas aqui são válidas somente para pequenas ondulações de corrente, ou seja, menor que 20% da corrente média, onde a corrente média seria igual à corrente da fonte. Bom pessoal, meu nome é Kaique, estarei dando continuidade no nosso conversor buck-bust aí, tá? Sendo mais breve aqui, temos as equações, mais umas equações para cálculo de correntes, tá? Nosso diodo, nossa chave. Temos também o cálculo do nosso capacitor, tá? Para que a gente possa chegar no valor do nosso capacitor. Tudo isso para que podemos parametrizar o nosso circuito, tá? Temos aqui os valores, todos já citados anteriormente pelo nosso amigo Elvis aí, tá? Temos também o cálculo do indutor e um cálculo da indutância crítica, tá? Isso serve para que a gente consiga saber se o nosso sistema está em modo de condução contínua ou já está entrando no modo de condução descontínua, tá? No caso de condução crítica, o nosso cálculo de indutância crítica, ok? Bom, agora se caso trabalhássemos com condução descontínua, tá? Ou seja, se durante o tempo de abertura TA, que é o tempo de chave aberta nosso,
a corrente L se anular, significa que toda a energia armazenada no indutor L foi transferida à carga. Ou seja, temos aqui um circuito demonstrativo, tá? Em que a nossa fonte E está fornecendo energia para o nosso circuito. Como o nosso diodo está polarizado reversamente, ele não conduz, portanto o nosso circuito ficaria aqui na primeira malha, tá? Com a nossa fonte de tensão alimentando o nosso indutor, tá? Bom, na segunda etapa, tá? Teremos que quando a nossa chave é aberta, o nosso indutor passa a o que? Ele passa a transferir energia para a nossa carga, tá? Então toda a energia que foi armazenada no indutor aqui na primeira etapa começa a ser o que? Começa a ser transferida à carga, tá? Como o nosso diodo está em modo de condução, nesse sentido o nosso diodo está em modo de condução contínuo, ele permite a passagem de corrente, ok? Bom, na terceira etapa, o que acontece? Se caso toda a energia que a gente foi armazenada no indutor aqui na primeira etapa foi totalmente liberada, certo? O que acontece? O nosso diodo irá ficar bloqueado, tá? O nosso capacitor passará a alimentar a nossa carga, ok? Então isso que é o modo de condução descontínua, tá? Quando toda a nossa energia armazenada no indutor passar para a carga, e dessa forma a gente não tiver mais energia no indutor, para que dessa forma o capacitor passe a alimentar a carga, ok? Bom, aqui a gente tem as formas de onda, tá? Para isso para o modo de condução descontínuo, temos a tensão na chave, a tensão no indutor, a corrente no indutor, tá? A corrente de saída, a nossa tensão no capacitor e na saída, tá? Que é igual, e a nossa corrente no capacitor, tá? Eu estarei mostrando isso na simulação do nosso simulador aqui, ok? Bom, aqui a gente temos o circuito nosso montado, tá? Que no caso é um conversor do tipo buck bust, que é o que a gente estamos utilizando aqui. Temos aqui, eu adotei alguns valores aqui para montar o nosso circuito, tá? Temos aqui a nossa tensão, a nossa fonte de tensão de 24 volts, tá? Utilizei um transistor do tipo IGBT para simular nossa chave, tá? Coloquei para que ele, como a gente trabalha no duty cycle, ou o nosso ciclo de trabalho de 0,4, então eu passaria a utilizar o ângulo de 144 graus, tá? Que é o nosso ciclo de trabalho vezes 360 graus. Temos também um indutor, tá? Com valor de 20 microhenry, tá? Um capacitor com um valor de 80 microfarad e um resistor de 5 ohms, tá? Simulando aqui o nosso circuito, podemos obter a seguinte forma de onda, tá? Aqui a gente tem um transitório, que é quando a gente liga o nosso circuito e demora um certo tempo para que o nosso indutor, nosso capacitor, tá? Eles se carreguem para que eles possam entrar em condução. Então dessa forma aqui, ó, a partir desse certo momento aqui já estamos em condução. Posso aproximar aqui um pedaço do gráfico e nota que obteremos aquelas formas de onda conforme explicado nos slides, tá? Nota que temos aqui a nossa tensão na carga, temos a nossa corrente na carga, temos também a nossa corrente no indutor, nossa tensão no indutor, a nossa tensão da chave, a nossa tensão no capacitor e nossa corrente no capacitor, tá? Conforme visto nos slides. Nota que temos na saída para a nossa tensão na carga, tá? Um valor próximo de 16, tá? De menos, no caso, menos 16, que é o que a gente poderia obter como a gente está alimentando um circuito em 24 volts, tá? Podemos ver aqui o cálculo da nossa tensão média na carga, tá? De 16 aproximadamente. Temos também a nossa tensão eficaz, tá? No caso seria um valor positivo, ok? Então, a partir daqui podemos notar o que? O comportamento do nosso conversor buck bust, tá? Temos conforme explicado anteriormente nos slides, ok? Então, valeu galera, obrigado.